Pistas com Al está a acompanhar esse vídeo é porque está no lugar certo. Hoje vamos conversar sobre um assunto bastante sensível que tem a ver com os desmaios na escola. Bem-vinda, Isabela, ao canal Pistas com Al. Neste dia em que vamos conversar um bocadinho sobre os desmaios. Muito obrigada pelo convite. Bem, para começarmos, Isabela, pode-nos contar um bocadinho sobre quando é que iniciou essas crises de desmaios? Bom, essas crises de desmaio começaram em novembro de 2023. Isso na igreja. Então, de novembro até o final de 2024, tinha desmaios frequentes, mas de lá para cá não tem sido frequente. Automaticamente, posso dizer assim que já não desmaio. E há de ver que ao longo desse período que experimentou esses desmaios, acabou desenvolvendo alguma experiência. Fiquei sabendo que também apoia os seus colegas quando passam por situações semelhantes. Sim, ao longo dos desmaios, acabei ganhando algumas experiências, como dar primeiros socorros a uma pessoa que sofreu algum desmaio. Mas pode-nos contar, antes de começar os desmaios, já antes conviveu com pessoas que desmaiavam? Não, nunca vivi com pessoas que têm esse problema de desmaio, nem em casa, nem na escola. Agora, pode-nos contar um bocadinho sobre como é que tudo começa? Na verdade, Será que dá para imaginar que estou para desmaiar? Como é que é? dá para imaginar, sim. O que acontece? Numa primeira fase, até porque depende de pessoa para pessoa, há pessoas que, quando estão para sofrer desmaio, primeiro sentem tonturas, ficam tontas, Pois. começam a ver tudo a girar. Ok. Há pessoas que ficam fracas. Há pessoas também que começam a ficar pálidas. A pessoa fica bem pálida, de repente cai. Sim. Ok. E contigo, como é que tem sido? Como é que era ou como tem sido? Bom, eu comigo ficava fraca, depois caía. Não. Primeiro era fraqueza, mas dependia. Há vezes que ficava fraca e desmaiava. Assim como há vezes que eu tinha tonturas e acabava caindo. Ok. E não dava tempo, e não dá tempo de você se apoiar em alguma coisa e sentar, por exemplo, relaxar? Muitas das vezes não, mas se você for a perceber-se dos sintomas, digamos assim, podes repousar, Ok. apoiar-se numa cadeira, sentar. Mas também é possível que mesmo com esse repouso vá desmaiar? Sim, é possível. Mas... Tal como eu disse, depende. Ok. É possível que mesmo a pessoa estando repousada acabe desmaiando. Por Ok. exemplo, já aconteceu um cenário comigo, eu estava sentada na cadeira, coloquei a cabeça por cima da mesa e desmaiei e apaguei ali mesmo. As pessoas até acreditam que pensaram que eu estivesse a dormir, pois. enquanto não. Ok. Agora, conta-nos lá uma coisa. Como é que tu se sentes quando depois de acordar, recordas do que ter acontecido? Não recordo de absolutamente nada. Ok. Sim. Agora, conta-me lá. Como é que tu te sentes? Geralmente, nessas comunidades, quando uma pessoa desmaia, apontam logo aspectos espirituais e não interpretam a coisa do lado biológico, no sentido do próprio desmaio, o conceito do próprio desmaio, que é falta de oxigenação no cérebro. Então, como é que vocês se sentem quando isso acontece? Acontece? Já passou por isso? Acontece, já aconteceu comigo. Como o meu desmaio era frequente, as pessoas acabaram pensando que fossem coisas espirituais, enquanto não. Isso depende, por exemplo, temos como alguns fatores que influenciam no desmaio, a falta de líquidos. Quando, por exemplo, faz muito calor e tu não bebes água como deve ser, isso acaba também provocando desmaio. Quando há falta de uma boa alimentação, isso também acaba influenciando. Agora, olhando para o contexto das comunidades, elas de alguma forma lá nas comunidades não sabem
o que é isso de desmaio, nem por que acontece. Quando a pessoa desmaia, olham no lado espiritual. Ok. Ok. E como é que tem feito? Aliás, como é que tem gerido essas situações de desmaios? Sei que alguns são transportados para um lugar seguro. E como é que gostariam de ser tratados primeiro e depois como é que as coisas acontecem? Bom, primeiro, após o desmaio de uma pessoa, é necessário primeiro que colocamos a pessoa num lugar seguro. Isto é, a pessoa deve estar deitada de costas. Pois. Depois disso, vamos levantar os pés da pessoa e vamos verificar se de facto a pessoa está a respirar ou não. Porque pode haver casos de nós pensamos que foi um desmaio enquanto a pessoa já apagou. Então é necessário também Apagar e fazer o quê? morrer. Ok, morrer. Está bem. Então é necessário que verifiquemos, não sei o que é, se a pessoa está a respirar ou não. Depois de verificar se a pessoa está a respirar com os pés levantados, podemos, se estiver num lugar fechado, não sei o que é, entre quatro paredes, podemos também abrir as janelas para que permita a circulação do ar. Pois. Não só, podemos também levar um caderno ou uma peça de roupa, Para criar alguma ventilação, no sim, sentido de... uma ventilação para que a pessoa possa conseguir respirar de uma forma acelerada. Ok, isso aumentando a oxigenação. Sim, tendo em conta também que nós devemos fazer de tudo com que a pessoa esteja calma. Quem deve estar calmo? A pessoa que vai prestar socorro ou a pessoa que desmaiou? A pessoa que desmaiou deve estar calma no momento da execução dos primeiros socorros. A pessoa deve estar calma. Nós devemos A pessoa quando desmaia ainda pode ficar agitada? Não exatamente. Ou já está calma? Muitas das vezes, o que aconteceu comigo naquele processo de primeiros socorros. Pode convulsionar? Sim, pode. Okay. Mas o que acontece? Não que de alguma forma a pessoa desmaiada não consegue ouvir o que a outra pessoa está a falar. Pode sim conseguir ouvir, mas não conseguir responder ou abrir os olhos. Então, o que a pessoa pode fazer, a pessoa que está a dar os primeiros socorros, deve fazer de tudo para que a pessoa sinta-se calma ou que fique calma. Ok. Sim. Ok. Pelo menos passar essa ideia de que... Porque às vezes a pessoa ouve, nesse sentido de explorar... Sim, a pessoa ouve, mas se calhar não consegue responder ou não consegue abrir os olhos. Ok. Sim. Tá certo. Então, foi esta conversa que tivemos aqui com a Isabel da AIDA, a quem queremos agradecer desde já, e continue acompanhando Pistas com Al. Afinal de contas, vamos apresentar, anexo a este vídeo, algum roteiro sobre algumas práticas que podem ajudar com primeiros socorros diante de um desmaio. Muito obrigado, Isabel. Eu que agradeço. Okay. E mais outra coisa. Olhando para o contexto de desmaio nas escolas, é importante também que, no caso de um aluno ou uma formanda fora sofrer um desmaio, é muito importante que nós avisemos ou notifiquemos os pais encarregados de educação. Pois. Sim, porque podem, se calhar, os pais saberem da causa do desmaio, não que sejam, por acaso, problemas espirituais, sim, mas que seja talvez uma doença que não seja do conhecimento da direção, se calhar, da escola. Então, é importante que notifiquemos os pais encarregados de educação. Até porque eles podem saber da causa, sim, e saberem porque tem como aliviar, sim, ou como... tá bem, faz saberem sentido. Como aliviar. Então, é muito importante que após uma formanda um aluno sofrer um desmaio, que notifiquemos os pais encarregados de educação. Muito obrigado. Vamos notificar o seu encarregado também.